adoro essas explicações, sabe? Nossa, mas por que o dólar subiu tanto? Por que a bolsa? Não, é porque o Lula falou não sei o quê, é porque não sei o quê. Para mim, pode ser uma análise grosseira, eu tenho certeza que é. Mas é tudo balela. É um jeito de alguém ganhar dinheiro, essa história. Porque hoje o Lula fala uma coisa que desagrada, amanhã ele fala outra que agrada. Hoje anunciam o fechamento da Petrobras, aí a ação vai lá para baixo. Amanhã a Petrobras anuncia a descoberta de alguma coisa, ou escolhe um diretor que o mercado gosta e tudo se valoriza novamente. Então, eu confesso que tenho uma certa antipatia por análise desses dados muito específicos, para os quais não há uma explicação concreta. Fica muito essa coisa da percepção do mercado, porque o mercado acha que, o mercado avalia que. Por exemplo, por que a gente sempre dá tanto peso para o que diz o mercado e não dá peso para o que diz o setor produtivo em relação à taxa de juros, por exemplo? Porque fica parecendo, né? Porque eu estou vendo aqui o valor do dólar, 5,46, maior valor do governo Lula. Beleza, tem uma série de razões. A principal delas que eu estou vendo aqui são as críticas do Lula ao Banco Central. Pois bem, o Banco Central não pode se dividir. Se divide, é ruim. Se a decisão é por 5-4, o mercado não gosta. A decisão foi unânime. Não foi unânime? Foi. Foi unânime. 10-0. 9-0, perdão. 5-4, 9-0. Decisão foi unânime. O mercado vai se acalmar. O mercado não se acalmou. Ninguém pediu. Bom, primeiro, o resultado não foi redução da taxa de juros. A gente falou ontem aqui ao vivo, quando o Copom anunciou, a taxa ficou em 10,5%. Então não tem ninguém leniente com a inflação, certo? Nem os indicados pelo presidente Lula, porque havia essa preocupação. Olha, a sinalização que a bancada do Lula no Banco Central vai dar é muito ruim. E é esse pessoal que vai tomar conta do Banco Central a partir do ano que vem. Será que eles vão ser mais lenientes com a inflação? Aí o mercado já se agita, aí a ação sobe para cá e cai para lá, e o dólar isso. Bom, no final das contas foi tudo como o mercado queria. 10-0, a turma do Lula sinalizou, pelo menos nesse episódio, que não é leniente com a inflação, votou como Roberto Campos Neto, né? A taxa de juros está mantida, a inflação sob controle, mas o Lula reclamou da decisão. Embora a reclamação dele hoje, é claro, ele é o presidente da República, tem um peso, mas do ponto de vista prático, ela tem tanto peso quanto a minha. Nenhuma interferência na decisão do Banco Central. Ele falou isso também. Ele falou isso? Falou. Quem? O Lula? É. Então, é isso. Bom, eu lembro dele reclamar na entrevista para a CBN anteontem que ele achava que o Tarcísio tinha mais interferência no Banco Central do que ele, na opinião do Roberto Campos Neto, o que é um joguete político também feito pelo Lula. Mas no final das contas, o dólar, se você está pensando em viajar, a gente estava falando de férias agora, viajar para o exterior, olha, não é a notícia não é boa. Se você tem dinheiro, vai em frente. Se está contando ali, ó, raspando o tacho, 5,46. Depois de começar o dia em queda firme, com a decisão de ontem, que deixou o mercado tranquilo, né, 10-0, taxa de juros lá no alto, pouco importa o que diz a Fiesp, pouco importa o que diz a Abimac, pouco importa o que diz quem produz. O que importa é quem não fabrica um parafuso. Esses têm um peso fantástico e decidem tudo o que acontece no país o tempo inteiro. Mas, né, quem sou eu para mudar isso, né? Porque fica parecendo, né, Vinícius, que quem reclama da taxa de juros nesse patamar é comunista ou é petista. Não, a Fiesp reclama, todas as federações das indústrias reclamam, a FIENG reclama, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul reclama, a Anfávia reclama, a Abimac reclamou, a Associação dos Fabricantes de Brinquedos, me esqueci do nome dos fabricantes de brinquedos agora. Não. É uma associação importante, também reclamou. Mas esses que vivem de crédito, que precisam tomar crédito em banco, esses não importam, porque não importam. Infelizmente, por alguma razão, me perguntem qual, eles não importam. Enfim, mas o fato é que o presidente hoje deu entrevistas novamente à emissora de rádio de manhã e fez críticas à decisão, disse que o Brasil lamenta. Aquela crítica também, sem fundamento. O Brasil lamenta, é ruim para a economia brasileira, o que eu diria aqui também, né? Enfim, nada que indique alguma possibilidade de interferência na decisão, que vai levar o pedido de afastamento do Roberto Campos Neto para o Senado. Não tem nada que indique alguma coisa de ruim na próxima meia hora. Ele só reclamou.
reclamou. Enfim, para a Rádio Verdinha de Fortaleza, a decisão do Banco Central foi investir no sistema financeiro, nos especuladores que ganham dinheiro com juros. E nós queremos investir na produção. Ele também questionou a independência da autarquia. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom ou do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Quando o Lula foi presidente nos 2 primeiros mandatos, o presidente do Banco Central foi o Henrique Meirelles. Não havia a autonomia como existe hoje, que foi aprovada agora no governo Bolsonaro, mas o presidente disse que a relação era a mesma. E ele subiu juros durante a gestão Lula. O Meirelles subiu juros. E o Campos Neto subiu juros no último ano da gestão Bolsonaro também. Sim. Então, né? O dólar fechou o dia no seu maior patamar desde 22 de julho de 2022. Na Bolsa houve um movimento parecido, o Ibovespa começou o dia em forte alta e desacelerou. Assim, o que tá ruim? Por que tá tudo tão ruim sempre? Faz o que o mercado quer, tá ruim. Não faz o que o mercado quer, tá pior. Não, Como é que faz? É um bom ponto que você traz, viu, ô Rafa? Queria começar por tudo que você apresentou. Acho que é legal a gente conseguir conversar aqui com o nosso público e explicar a diferença que existe entre 2 tipos de investidores, né? Você tem um investidor, que o presidente da República chamou de especulador, que é aquele investidor, que é aquele trader, que ele não necessariamente se preocupa com os fundamentos de uma empresa. Ele vai olhar graficamente, ele vai olhar o gráfico daquela ação e vai entender, por alguns motivos, alguns indicadores que ele estuda, que é um bom momento para comprar ou para vender aquele papel, né? Às vezes a gente tem aquela sensação que você só consegue ganhar dinheiro no mercado financeiro se a bolsa estiver subindo, se as ações estiverem operando em viés de alta. E não é verdade, né? Muita gente ganha dinheiro também quando esses ativos estão operando em queda. Então pouco importa para esse tipo de investidor se os fundamentos de qualquer que seja a empresa são sólidos ou não. Ele fica operando todos os dias procurando oportunidades de curtíssimo prazo. Existe uma outra classe de investidores que olham para os fundamentos das empresas. São os investidores fundamentalistas. Então, para esses investidores, aí pouco importa se a empresa fechou um dia caindo 5, subindo 10, caindo 15. É claro que é uma variação que chama atenção, a pessoa vai ficar de olho. Mas ela não vai mudar o investimento dela porque ela comprou aquela ação acreditando em uma tese que vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos para se tornar realidade. E aí, se você pegar a variação de 10% em um dia, é muito pesada. Em um horizonte de 5 anos, tem uma representatividade muito menor. Então nós temos esses 2 tipos de investidores na Bolsa que ficam conversando o tempo inteiro. Tanto é que para esse investidor fundamentalista, os especialistas que passam lá no trabalho dizem que é o melhor momento para você comprar ação. Porque existem empresas com bons fundamentos, ou seja, continuam entregando fluxo de caixa, continuam entregando um EBITDA positivo, continuam vendendo, mantêm suas margens. No entanto, o preço da ação, o preço de tela, momentaneamente, está caindo. Então essas pessoas que olham para o médio e longo prazo entendem que é uma boa oportunidade. Os traders, os especuladores, também estão buscando essas oportunidades, mas não necessariamente para uma ação subir. Se eles entendem que a ação vai cair, conseguem projetar dentro dos estudos que calculam, que fazem, que tem oportunidade na ponta vendedora, eles vão vender as ações. Então, quando nós vemos aí as ações recuando, é porque naquele momento existem mais pessoas interessadas em vender do que em comprar. O mesmo vale para o futuro da moeda americana. Você falou a respeito do dólar, né? Imagina só, é aquela lei da escassez. Quanto menos dólar tem aqui no mercado local, mais caro ele fica. Quanto menos... todo mundo quer essa caneca aqui do Flow, só tem uma. Então, se tivessem 10 canecas, o preço seria diferente. Como só tem uma, essa aqui é cara. Então a gente está vendo essa movimentação do dólar também por isso, né? O investidor estrangeiro, que tem muito peso aqui no mercado local, ele não está colocando o seu dinheiro em Brasil. Ele não está colocando o seu dinheiro em países emergentes. Mas aí é porque a gente está mal aqui ou porque é mais eficiente para ele, seguro para ele deixar o dinheiro nos Estados Unidos? A taxa de juros está alta lá também. Isso, né? também então, tem isso. Não é necessariamente porque aqui está ruim.
É porque lá tá bom. A renda fixa lá nos Estados Unidos, né, os títulos da dívida pública dos Estados Unidos, que são considerados os títulos mais seguros do planeta, eles estão pagando uma taxa historicamente elevada. Os juros nos Estados Unidos também estão altos. Eles lá estão conversando muito também sobre combate à inflação. Aqui nós tivemos um ciclo de queda nos juros, né? Saiu de 14% para os atuais 10,5%. Lá nos Estados Unidos, não houve ainda sequer um corte na taxa Fed Funds. É que lá é diferente. Aqui a gente tem uma taxa básica, é um número só. Lá eles têm um intervalo, eles têm um range de juros que roda aí em cerca de 5%. Agora, Rafa, o que você perguntou a respeito do mercado, ontem à tarde saiu uma informação em agências de notícias de que a votação seria unânime. Agências de notícias, fontes, começaram a falar que seria 9-0. A decisão do Copom. E quem acompanha o mercado sabe que na reta final do pregão de ontem, o dólar caiu vertiginosamente e a bolsa subiu muito forte. Então parte desse movimento já aconteceu na reta final da sessão de ontem, porque o mercado é essa tentativa de antecipar cenários o tempo todo. Então, os operadores da bolsa deram credibilidade para a informação que foi divulgada em agências de notícia, já correram para se posicionar. Então, parte dessa movimentação que a gente esperava, ou a maior parte, já aconteceu ontem. Era um debate que a gente estava levantando hoje pela tarde lá na nossa programação. E aí, Rafa, o que acontece é o seguinte, né? Hoje, de fato, há uma continuidade desse movimento que começou ontem por volta das 4h30 da tarde, mas depois a bolsa passa a operar em um viés de alta ainda, só que mais tímido, desacelera os ganhos, e o futuro da moeda americana, o dólar futuro, que estava operando em queda, aí ele passa a operar em alta e ele fecha aí na região de R$ 5,46, Rafa. É isso aí. Então, se você vai viajar, se está pretendendo viajar, amarre as calças aí, porque as coisas não vão nada bem não, viu? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.